Olá! Olá, pessoal! Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E só aqui os surdos acompanham as notícias em Libras. É isso aí, acompanhe o nosso programa também pelo facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Brasília é uma capital planejada, né? Mas o projeto inicial da cidade não deu muito certo. Com a maior frota de carros do país e a alta dependência do transporte individual, o Distrito Federal enfrenta desafios para ter uma política de mobilidade sustentável. Brasília foi pensada para valorizar os automóveis. O projeto precisava atender ao ideal desenvolvimentista do presidente Juscelino Kubitschek. As vias extensas, com faixas largas e sem cruzamentos, eram a expectativa de que o futuro estavam sobre as rodas. Brasília é fruto de uma concepção automobilística rodoviarista. O objetivo da construção de Brasília, de interiorizar a administração federal, era também a criação de um sistema, a promoção de um sistema rodoviário, de fazer as ligações entre as cidades, e essa marca veio para dentro da cidade. O projetista da capital federal, Lúcio Costa, considerava o carro como parte da família. Assim, criou as chamadas unidades de vizinhança, quadras onde as famílias teriam escolas, comércio, lazer, tudo bem próximo às residências. Por essa lógica, para cada família, um carro. A família nuclear que se achava em Brasília, quando o Brasil foi pensada, eram 4 pessoas e um carro. Esse era o domicílio padrão. 4 pessoas, que era o casal, 2 filhos e tal, e um carro para servir essa família. Repare que isso significa que alguém vai usar o carro, geralmente o chefe de família, alguém que está fazendo as funções de provedor. Mudou, muita coisa mudou, né? A unidade de vizinhança já não existe mais, aquela coisa do comércio local e tal, já não é bem assim, as pessoas se deslocam. Todo mundo está usando o seu carro, quem tem o carro. E o sistema de transporte coletivo nunca cresceu para evitar essa dependência. Sempre foi mais acanhado. Sempre lotado, né? Sempre lotado, às vezes as vans lotadas, não cabe a gente, sabe? Tem que ficar esperando. Na minha opinião, a gente tem pouco assento, principalmente com relação ao número de pessoas. E aí acontece de muitas pessoas, pelo cansaço, tudo, sentar no chão, agachar, e aí vai atrapalhando a questão das pessoas desembarcarem. Eu particularmente gosto muito do metrô. Sim, pra mim é a melhor coisa que tem, porque é fácil pra mim ir e voltar final de semana. Era pra ser um meio pra você se transportar facilmente entre as cidades, mas acaba tendo dificuldades por falta de horário, falta de qualidade nos ônibus, falta de infraestrutura, de estradas e tudo mais. Hoje a gente vê que Brasília não cabe mais os carros que tem. E Brasília foi prevista para 500 mil habitantes, e hoje está com 3 milhões no Distrito Federal. Em Brasília, não esperaram a cidade crescer. Eles fizeram a cidade falsamente cidade satélite. Antes tinha 10% de Brasília construída, eles já estavam fazendo. Aqui foi feito deliberadamente como segregação social. Brasília vive uma contradição. A população do Distrito Federal é a 20ª maior do país. Toda essa gente mora num quadradinho, a menor área entre todos os estados. E apesar disso, a frota de automóveis já é a 10ª do Brasil. Hoje Brasília tem uma das maiores motorizações do Brasil. São 2,2 pessoas por automóvel. Então não existe vias e dinheiro que possa ser construído, mesmo com a característica de Brasília, para comportar a quantidade de automóvel. A cidade, como foi pensada por Lúcio Costa lá atrás, realmente tem grandes problemas hoje. Por quê? Porque o trânsito aumentou, as demandas se diversificaram e hoje a gente tem grandes dificuldades. Então, a cidade hoje precisa se reinventar para que haja mobilidade para todos
e com segurança. O deslocamento entre as chamadas regiões administrativas é um dos principais desafios para a elaboração de uma política sustentável de mobilidade urbana. O metrô e o BRT, por exemplo, atendem apenas ao lado sul da capital. E as ciclovias e ciclofaixas ainda não são consideradas ideais. Assim, a sociedade já incorporou no discurso, os governantes já incorporaram no discurso que a gente tem que pensar em mobilidade urbana, não tem que pensar só em carro, tem que pensar em transporte coletivo, em bicicleta, em pedestre. Mas quando a gente vai olhar a execução orçamentária, ainda tem uma preferência muito grande pela indução do uso do automóvel. E aí isso é uma fase de transição. A gente espera que em breve, logo mais, se perceba que esse caminho não vai dar nenhum resultado positivo para a sociedade. Acessibilidade. 6 em cada 10 vagas de emprego para pessoas com deficiência não estão preenchidas e a maioria das ofertas é para funções que exigem pouca qualificação. No Brasil, apenas 37% das vagas para deficientes estão preenchidas, ou seja, mais de 500 mil postos de trabalho estão livres ou ocupados por quem não tem direito a eles. Esta gestora de RH diz que isso ocorre porque as empresas ainda estão preocupadas apenas em cumprir a lei para escapar de multas, do que inserir pelas qualificações dos deficientes. Nós precisamos, na realidade, vencer as barreiras atitudinais, né? Porque quando eu venço essas barreiras, ou seja, as pessoas acreditar no potencial das pessoas com deficiência, o processo fica mais fácil. Por quê? Porque eu tiro o foco da deficiência e foco no ser humano. E o ser humano realmente não tem limites, né? Para este professor, que há 40 anos ensina deficientes a ler e escrever, faltam política pública e investimento para mudar esta realidade. O governo tem que estabelecer políticas públicas adequadas para propiciar ao deficiente, com dignidade, uma capacitação para ele ingressar no mercado de trabalho como qualquer outra pessoa. A alta rotatividade é outra característica do mercado de trabalho para pessoas com deficiências. Muitos profissionais têm dificuldade de se manter no emprego. Desestimulados acabam desistindo das vagas ou mesmo sendo demitidos. Quem conhece bem esta realidade tem um diagnóstico. A inserção é mal feita, ou seja, muitos contratos são realizados apenas para manter as cotas e escapar das multas. Segundo este advogado, que recebe denúncias na OAB, há casos até de empresas que deixam os profissionais em casa para que eles fiquem distantes das relações de trabalho. É importante que aquela empresa, que aquela comunidade insira de fato a pessoa com deficiência naquele ambiente. Patrícia é responsável pela fiscalização na região metropolitana de Belo Horizonte e diz que as empresas têm muitas oportunidades para se adequarem. A gente chama as empresas aqui e aí é feito todo um trabalho, primeiro, de sensibilização, de dar conhecimento amplo do que a legislação prevê e também de formas de se cumprir a legislação. Depois de concedidos prazos, podem ser lavrados termos de compromisso. Se de todo a gente vê que é uma empresa que não tem a intenção, que não vai realmente cumprir a lei, que coloca barreiras para esse cumprimento, é aplicada uma multa, né? Na verdade, um auto de infração que pode gerar uma multa. Os valores vão de R$ 2.500 até R$ 3.200 para empresas com mais de 1.000 empregados, mas são cumulativas, aumentam conforme a reincidência. O Ministério Público tem um núcleo exclusivo para resolver os impasses entre trabalhadores e empresas. O Ministério Público ele procura atuar de uma forma resolutiva, ou seja, atuar para resolver a questão que não pode ser resumida apenas numa aplicação de penalidade ou em qualquer outra medida que não ataque diretamente o problema. Então, o termo de ajustamento de conduta ele é uma ferramenta, assim como a mediação, a conciliação, que permite que as partes debatam o problema e encontrem uma solução definitiva. Em Roraima, pessoas com deficiência estão se preparando para garantir uma vaga no tão sonhado ensino superior. Como forma de inclusão das pessoas com deficiência visual, em Roraima existe o projeto De Olho na Universidade, que tem por objetivo a preparação desses alunos para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Bem, o projeto surgiu pela própria necessidade da nossa clientela. Eles têm a intenção de prosseguir os estudos, eles fazem o ensino fundamental, o médio.
Quando termina, eles querem prosseguir o estudo deles. Só que eles têm uma barreira maior, eles encontram uma barreira maior para que eles concluam o ensino superior. Para Bruno, que tem baixa visão, conta que essa é uma grande oportunidade para ingressar em uma faculdade. Eu me sinto bem, né? Porque a gente vai por aí e as pessoas que têm visão boa não querem ajudar a gente. E as pessoas que têm, graças a Deus que apareceu aqui o CAP, que é essa oportunidade para nós de ensinar, e estão aproveitando aí a oportunidade aí, né? E espero passar no Enem e um dia fazer uma faculdade. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, em 2015, mais de 10 mil pessoas com alguma dificuldade visual participaram do Enem. O que a gente procura é adaptar material. Além dos vídeos, a gente usa o material do Enem, usa o DataShow porque tem alguns que têm baixa visão, ainda conseguem ver, e a gente usa material adaptado. Para a Daniela, que além de cadeirante é deficiente visual, mostra que o método utilizado está dando certo. A gente está estudando as células eucarióticas e procarióticas e acabamos de aprender que é a membrana. Dentro da membrana temos o citoplasma e o núcleo. Vamos começar aqui pela célula animal eucariótica. O visual fica por aqui. Pelo nosso WhatsApp, você entra em contato com a gente e pode mandar suas sugestões. É isso aí, anote o número 021 974 522 300. Tchau, tchau. Tchau para você.